Apenas esclarecer aos irmãos que o pastor Vanderlei, ele estaria conosco agora à noite, mas ele teve um imprevisto e me ligou, já era agora bem no finalzinho da tarde, me avisando que ele não poderia vir, né? Pedir desculpa aos irmãos, mas realmente ele ficou impossibilitado de vir e estará conosco então na próxima semana. Eu quero convidar os irmãos para que os irmãos abram aí a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 27. É um salmo de Davi, um belíssimo salmo, e nós vamos meditar aqui por algum tempo na beleza que esse salmo nos traz, para a beleza que esse salmo nos informa, para as mensagens e os ensinamentos que o rei Davi deixou para nós por meio desse salmo, de sua autoria, de sua composição. Nós vamos ler assentados mesmo, do versículo 1 até o versículo 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, esse personagem bíblico, o rei Davi, um dos maiores nomes que o Antigo Testamento registra na história do reino de Israel, é realmente muito interessante. Quando nós lemos sobre a vida do rei Davi, a gente vê que ele tinha muitos altos e baixos, né? Uma hora ele estava numa comunhão com Deus, assim, inigualável, a ponto de compor, pela orientação, entendemos, do Espírito Santo, salmos belíssimos. Esse salmo, por exemplo, ele deve ter sido composto uns 950 anos antes de Cristo. Uma mensagem que é absolutamente atual. Então vejam a quantidade de presença de Deus na vida do rei Davi. E em outros momentos, nós vemos o rei Davi se submetendo a fracassos que muitos de nós aqui se envergonhariam, praticando ações que certamente muitos de nós rejeitariam de plano à vista delas. Por exemplo, o rei Davi, ele defendeu o nome de Deus, né, junto aos filisteus, que desafiavam os israelitas para uma batalha, e ninguém queria enfrentar um dos seus guerreiros, né, chamado Golias. Quando Davi viu aquela situação, confiando em Deus e sendo cheio da presença de Deus, ele vai e aceita combater aquele homem, sendo um jovem ainda, se coloca à disposição para lutar contra um guerreiro. Então vejam a ousadia do rei Davi, pela comunhão mantida com Deus em altíssima escala. O rei Davi, depois que se tornou rei,
Ele consolidou a monarquia em Israel, que estava tudo dividido, tudo separado. Ele fez um trabalho de liderança excepcional. Mas esse mesmo rei Davi, um dia passeando pelos seus palácios, né, pelos corredores dos seus palácios, pelas sacadas dos seus palácios, ele vê uma mulher, acha atraente e, sendo rei, toma para si uma mulher que era casada, e ainda arma uma cilada para que o marido dela morra na guerra. Vejam que coisa estranha, algo assim, não é mesmo? Para nós, é algo meio que impensável, mas o rei Davi, ele nos revela assim toda a sua humanidade, e ele nos mostra o seguinte, que sendo um homem, sendo um ser humano, sujeito a fracassos, sujeito a lutas, sujeito a provações, ainda assim, ele servia a Deus e se tornou um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, por exemplo, teve episódios que nos fazem concluir, por exemplo, que ele deu uma péssima criação a pelo menos um dos seus filhos, a ponto de este querer matá-lo para usurpar o trono. Então vejam, irmãos, que coisa interessante, não é mesmo? Nós às vezes olhamos para um determinado personagem bíblico e pensamos que eram pessoas absolutamente perfeitas em comunhão com Deus, que eram pessoas inerrantes, e a própria palavra de Deus vem e nos mostra que não é assim, que tanto os grandes homens de Deus, tanto heróis da fé, mencionados no capítulo 11 de Hebreus, cometeram erros, cometeram falhas, mas não deixaram de experimentar a graça de Deus nas suas vidas. E muitas vezes, irmãos, acontece isso com a gente, não é mesmo? A nossa vida também, nós temos aí altos e baixos, né? Nós levantamos muitas vezes em um dia, em um determinado dia, uma determinada manhã, cheios de ânimo, cheios de vontade de estar em comunhão com Deus, né, com os olhos voltados para Deus, e chegamos ao fim do dia muitas vezes arrasados, por conta dos nossos erros, por conta das nossas falhas, por conta de ações que praticamos, as quais não gostaríamos de ter feito, mas ainda assim, devemos lembrar que a nossa humanidade, ela nos leva a cometer erros, mas ainda assim, devemos nos lembrar, como o rei Davi, que Deus não nos abandona, que nós não estamos sozinhos, que nós podemos passar por um momento de luta, passar por um momento de provação, podemos, em razão disso, sofrer uma decepção, uma queda, podemos entristecer o coração de Deus, mas continuamos recebendo dele a graça. E Davi nos mostra como que ele conseguia isso, como que ele conseguia superar o momento mau, o dia da adversidade, o dia da fraqueza na sua vida. E ele começa justamente este salmo declarando isto: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, portanto não temerei. Queridos, nós muitas vezes passamos por uma situação difícil e trememos, não é mesmo? Às vezes até duvidamos da ação de Deus em nossas vidas, e Davi nos mostra isso, que nós não podemos fraquejar na nossa relação com Deus. Não importa para Deus se eu errei, desde que eu tenha um coração arrependido, como Davi tinha. Desde que eu me coloque diante de Deus e confesse a Ele: Senhor, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui e estou disposto a acertar.
E era isso que Davi fazia. Davi abria o coração para Deus, Davi confessava o seu pecado a Deus, Davi confessava a sua fraqueza para Deus. Davi dizia para Deus: eu não sou merecedor da tua graça, mas eu estou aqui, eu estou disposto a repensar a minha conduta, eu estou disposto a lutar para vencer o dia mau, o momento mau, e continuar caminhando contigo. E é muito interessante porque Davi diz para Deus e nos mostra que o Deus a quem ele se dirige é o Deus dele. Ele não fala do Deus dos outros, ele não fala do Deus dos outros povos, ele não fala de Deus de conhecidos dele, ele fala: esse é o meu Deus, é o Deus com quem eu tenho comunhão, é o Deus em quem eu creio, é o Deus em quem eu acredito, é o Deus em quem eu coloco a minha vida. Ele tinha uma fé inquebrantável na providência de Deus a seu respeito, por isso ele tinha intimidade com Deus, a ponto de no versículo 10, ele dizer o seguinte: porque ainda que meu pai ou minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. Vejam, queridos, que declaração de fé maravilhosa. É a certeza da proteção de Deus, do cuidado de Deus, porque esse Deus em quem ele confia é luz para o seu caminho, é salvação para a sua vida, é fortaleza para o seu coração, e por isso ele declara: eu não temerei. As circunstâncias ruins podem surgir, as batalhas podem surgir, a saúde pode faltar, o desemprego pode chegar, um desentendimento familiar pode surgir, contudo eu não temerei, porque a minha vida está nas mãos daquele que é a minha luz, que é a minha salvação, que é a minha fortaleza. É preciso que saibamos disso, queridos, é preciso que tenhamos isso presente em nossa vida, presente em nossos corações, a cada dia, a cada instante. Deus nos guarda, Deus está conosco, Deus nos sustenta. E ainda que o mundo desabe, ele vem falando aqui: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. É a declaração total de fé em Deus. O mundo pode ruir ao lado de cada um de nós, mas não podemos esquecer que o nosso coração firmado em Deus, que o nosso coração confiado em Deus, Ele mesmo tomará providência a nosso respeito e nos guardará. E a verdade é que muitas vezes, quando estamos passando por uma luta, passando por um momento difícil, o coração aperta, não é mesmo? A gente fica inquieto e fica pensando: mas meu Deus, quando que isso vai ser resolvido? Quando que isso vai passar? Quando que esse momento difícil vai cessar? Quando que essa luta vai acabar? E a gente vai ficando ansioso, e as interrogações vão surgindo. E é muito interessante nós vermos como Davi lidou com essa questão, porque Davi, ele foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel, quando ele tinha mais ou menos 16, 17 anos, mas ele efetivamente se tornou rei aos 30 anos, ele esperou mais ou menos uns 14 anos, e enquanto esperava, sofreu muito, foi perseguido, tentaram matá-lo, o rei tentou matá-lo, o filho tentou matá-lo depois. Ele passou por momentos muito difíceis, enquanto aguardava a providência de Deus para a sua vida, mas ele se manteve firme. E a grande pergunta que surge para nós do texto é: como eu me comporto, qual é o meu comportamento diante de Deus, enquanto espero a resposta dele? A gente pode ficar, diante de uma situação difícil que está passando, diante de uma luta, de uma provação, a gente pode ficar irrequieto, pode ficar resmungando, pode ficar: poxa vida, Deus esqueceu de mim, Deus não olha para mim, essa coisa não se resolve, as coisas só se complicam. Ou podemos assumir uma postura
de fé inabalável em Deus, e dizer a Ele: o Senhor é a minha luz e é a minha salvação. Qual é a postura que você assume para com Deus, enquanto aguarda a provisão de Deus, a bênção de Deus na sua vida? É algo, irmãos, que nós devemos pensar. Eu me recordo, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, um bocado de tempo já isso, mas eu não conseguia entrar num emprego, porque eu tinha que definir questão de batalhão, não sei o quê, né? Aí fui lá para o batalhão e tal, e acabei resolvendo a situação. Aí comecei a orar a Deus, eu pedi a Deus o seguinte: Senhor, eu quero trabalhar em um banco. Não fazia nem ideia do que era banco, acho que nem tinha entrado em um direito, mas falei: eu quero entrar num banco, eu quero trabalhar em banco, porque eu tinha um plano: se eu entrar no banco, eu vou ter uma condição melhor, e dali eu posso conseguir fazer uma faculdade, quem sabe. E comecei a orar, com 18 anos, orei, mas eu orava todo dia, eu enchi a paciência de Deus, mas enchi mesmo, sabe, mas orei, quando eu fiz 20 anos, eu estava sendo admitido no Banco Bradesco, aqui no centro da cidade. 2 anos orando, no dia do meu aniversário, mas foi uma coisa impressionante, 11 de junho, eu estava sendo admitido no banco. Deus me deu um presente. Vejam como Deus age na vida da gente, né? Para mim foi uma coisa assim milagrosa, né? Eu não tenho dúvida disso, porque eu não tinha conhecido nenhum, não tinha influência nenhuma, morava aqui na favela, no morro da 24 de maio, né? Ia lá falar com o gerente daquele, o cara nem me receber ia, mas Deus abriu a porta, e porta que Deus abre, ninguém fecha, irmão, não fecha, mas é preciso fé, é preciso crer, é preciso batalhar, é preciso orar, é preciso insistir, é preciso ir, é preciso voltar, é preciso caminhar com Deus, porque Deus age, irmãos, Deus age, quando nós caminhamos com Deus, como Davi caminhava, quando nós declaramos para Deus: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, é a minha fortaleza, e por isso não temerei. Deus age na nossa vida, quando nós temos fé inquebrantável na providência de Deus, quando nós cremos que Deus está agindo, que Deus está preparando o terreno, quando nós mantemos um coração grato a Deus, mesmo no momento da dificuldade, mesmo no momento da adversidade, Deus abençoa, porque Deus olha para os nossos corações, olha para as nossas vidas, e vê em nós alguém que, como o rei Davi, cheio de falhas, mas tem um coração contrito, ama a Deus, busca a Deus, crê na providência de Deus e trabalha por isso, ora e pede a Deus. Vale a pena, queridos, esperar no Senhor. No versículo 14, ele encerra esse salmo dizendo o seguinte: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração e espera no Senhor. Vejam que orientações maravilhosas. Tem bom ânimo, nós não podemos desanimar enquanto aguardamos, nós não podemos desistir. Há tanta gente desistindo de tanta coisa, enquanto aguarda uma outra coisa, e Deus fala para nós: olha, eu estou contigo, eu vou te tomar pela tua mão direita, e enquanto você espera, eu estarei caminhando contigo, eu estarei te conduzindo. Assim Deus faz por nós. Então, querido, você está esperando em Deus alguma coisa, uma resposta para a sua vida? Tem bom ânimo, fortifica o teu coração, e espera, pois o Senhor fará. Davi declarou isso. Davi declarou no versículo 6, agora,
passado o momento difícil, vencida a tribulação, experimentada a graça de Deus, ele declara no versículo 6: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor, porque Deus respondeu. E é assim que Deus faz conosco. Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus nos protege e Deus nos abençoa, mas desde que, como o rei Davi, nós declaremos ao Senhor: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza. Que nesta noite, querido, você possa declarar isso a Deus, e que você possa fazer dessa declaração uma realidade na sua vida, caminhando com Deus, independentemente das circunstâncias, caminhando com Deus, independente do dia mau, porque quando fazemos isso, Deus olha para nós, e Deus nos socorre. Quando nós fazemos isso, Deus olha para nós, e derrama o conforto. Quando fazemos isso, Deus olha para nós e renova em nós as forças para continuarmos. Muitas vezes as forças estão acabando, mas quando declaramos a Deus que nós cremos nele, na sua providência, ele renova as nossas forças e nos faz caminhar, nos fortalece e nos dá esperança de um amanhã melhor. Declare então, querido, para Deus nesta noite: o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha fortaleza. Declare isso para Deus, entregue a sua vida completamente ao Senhor, e como o rei Davi, alcance a bênção de Deus pela fé, sabendo que Deus nunca nos deixa sós. Nós nunca estamos sós, Deus está conosco, Deus caminha conosco, mas grande parte disso se deve exclusivamente ao tipo de relação que eu tenho com Deus. Se eu entrego a Deus a minha vida confiadamente, se eu luto com Deus em oração, se eu peço a bênção de Deus para a minha vida, Deus ouve, Deus vê, Deus ajuda e Deus socorre. Que nesta noite, querido, esse salmo, ele possa ser uma inspiração para a sua vida, e que, como o rei Davi, possamos, vencido o dia mau, declarar: no seu tabernáculo eu oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor, porque ele abençoou a minha vida. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.